Pode ser Jesus, gente. A gente é meio chato, meio perfeccionista, né? Fica fazendo não diria frescura, né? Mas fica fazendo essas coisas que a gente tem uma certa praticidade para fazer na escola, né? A gente traz e coloca aqui. E a gente não é propriamente para agradar as pessoas, né? Mas a palavra diz, né? Quer comais, quer demais, quer façais outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Que essa noite, esse culto, né, possa ser abençoado como está sendo, né? E que Deus possa derramar da sua porção, da sua medida, da sua bênção para essa noite, para as nossas vidas. A gente sabe que o tempo atmosférico, né, natural da estação tem trazido uma temperatura mais rigorosa, um pouco mais baixa. Isso de repente afugenta, né, alguns que poderiam estar aqui, mas preferem de repente o conforto das cobertas do seu lar, né? Mas aprove é Deus que vocês estivessem aqui para essa noite para receber um pouco dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. A gente tem acompanhado, né, desde as mídias internacionais, as notícias internacionais, talvez alguns viram o momento em que a gente está vivendo ali no Oriente Médio, uma situação de quase guerra, né? Enfim, entre dois países já declarada essa guerra, mas pode-se ter uma escalada global. Isso pode implicar diretamente em nós aqui. O que cabe a nós, né, enquanto cristãos, é que a gente também deposite a nossa oração, a nossa fé, para que tudo se resolva através da diplomacia, através do diálogo, né, e que não vão para as vias de fato, como já estão indo, porque muitos inocentes perdem as suas vidas. Enquanto pessoas velhas vão ficar atrás de uma mesa tomando decisões, de jovens, as mulheres, que vão estar lá na linha de frente, vão estar perdendo as suas vidas. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de quem está enfrentando em Israel e Irã, uma disputa que não é apenas territorial, não é apenas energética, mas sim religiosa também. Você tem de um lado judeus, você tem outros islâmicos, que uma visão mais radical do futuro, e matam e morrem em nome de Allah, em nome da fé deles, da crença deles. Cada um com a sua fé, cada um com a sua verdade. Né? Quem está certo, quem está errado, depende do ponto de vista. Para alguns, o ponto de vista deles, eles vão defender com unhas e dentes, e vice-versa. Né? Então, que Deus tenha misericórdia, né, do nosso mundo, que a paz possa prevalecer, embora a gente sabe, né, que o mundo jaz na Bíblia, e a Bíblia diz que Satanás ele é o senhor da guerra. Né? Então, no mundo vai haver esses conflitos, mas que Deus tenha misericórdia de vidas inocentes, né, que não tem nada a ver com isso. Né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para gente. Se você puder fechar os seus olhinhos aí, se você puder baixar sua cabecinha. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento, Pai. Agradecemos por estar aqui, Senhor. Nesse momento, pela Tua graça, com saúde. Aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Guia-nos pelo caminho eterno, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa palavra hoje possa encontrar um lugar especial no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito se falou, muito se cantou aqui, acerca da gente dar glórias em meio à aprovação. E é uma tarefa que não é fácil, né, igreja? Imagino que tem pessoas aqui, e me incluo, eu acho que não há exceções aqui, que em algum momento já andaram desanimadas. Com algo, por algo que lhe aconteceu ou que deixou de acontecer. Muitos aqui passaram por momentos.
E é muito fácil quando a gente dá a nossa glória, onde está tudo bem, tudo flui como a gente quer. Mas quando as coisas começam a não dar certo, aí é difícil a gente dar glória. Eu quero só começar com esse versículo, com esses 2 versículos aqui, de 1 Pedro, capítulo 4. Servir uns aos outros, isso daqui, igreja, não é para quem está aqui pregando a palavra, para quem tem um cargo, um uso ou algo nesse sentido. Isso aqui é para nós, o corpo de Cristo é para todos. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Cada um recebeu. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa no corpo de Cristo, porque Deus vai levantar um para uma coisa, Deus vai levantar outro para outra coisa. E todas essas coisas completam o corpo de Cristo, o reino. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se Deus fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Alguém ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. As multiformes de Deus, as multiformes. Que nós tenhamos essa habilidade e possamos desenvolvê-la a cada dia, para que a gente consiga influenciar cada vez mais e mais e mais e mais pessoas a ter um acesso à palavra de Deus e a possibilidade da salvação, né? Aceitar a Jesus Cristo e ter uma possibilidade, uma chance de uma vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse na igreja, todo mundo aqui já teve aflições, e não foram poucas, né, na nossa vida. Ainda conversávamos antes do culto, a fatalidade que aconteceu, né, o irmão do nosso irmão Sidney, da igreja, né, que perdeu sua vida de uma forma trágica, e como isso deve estar abalando, né, a família dele, todos os seus filhos, a sua mãe, porque a regra é, igreja, a regra é nós enterrarmos os nossos pais. Essa é a regra. E eu orei muito para que na minha vida fosse assim, e assim foi. Eu enterrei os meus pais. Mas, eventualmente, essa regra é quebrada. E o pai enterra o filho, a mãe enterra o filho. Quero ver que não existe uma dor maior, igreja, do que você sepultar o teu fruto. E hoje nós discutimos isso. E não tem muito que a gente fazer a não ser a gente depositar nossa oração, para que Deus tenha, né, misericórdia dessa família, para que Deus sustente essa família, essa mãe, que vai carregar esse filho pro resto da vida dela, que Deus tenha essa misericórdia para sustentar cada um, né, saber que há tempo para todas as coisas, né, tempo de viver, tempo de morrer, né? Que Deus, eu não o conhecia, o irmão do Sidney, eu não sei absolutamente nada da sua vida, mas que Deus tenha misericórdia, né? E que ele encontre a salvação em nome do Senhor Jesus, que ele tenha, né, a sua conduta aqui nesse tempo, que se reflita de uma forma, né, em que Deus possa ter misericórdia da sua vida lá, em glória, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar a palavra aqui hoje. Versículo para lá de conhecido, todos aqui já ouviram e já meditaram inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. É Jesus que está falando isso hoje. Jesus. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, contudo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O texto que Jesus está falando, essa frase, esse verso aqui, são algumas instruções que ele está dando aos seus discípulos,
as últimas instruções dele, porque logo depois desse capítulo 17, Jesus vai ser preso. Todo mundo conhece a história, foi traído, mas ele está dando essas instruções, porque ele sabe que os discípulos iriam vivenciar no pós a sua ida para a glória, não seria um caminho tão fácil. Ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador, para nos orientar, mas não seria um caminho fácil. Mas ele deixou, com todas as letras, dizendo: eu venci o mundo. E venceu o mundo por nós. Nós temos aflições, claro que sim. E essas aflições vão levar ao desânimo. Não tenho dúvida disso, claro que não. E às vezes, esses desânimos, a gente sabe. Membros da igreja estão vivendo isso hoje. O desânimo. E isso faz até, por causa disso, faz até que elas não estejam aqui. Porque se elas não estivessem desanimadas, porque se elas não estivessem aflitas, elas estariam aqui. Não tenho dúvidas disso. Mas porque quando o desânimo encontra lugar no seu coração, você começa a fomentar pensamentos e palavras e comentários, e isso vai acontecer, quer queira, quer não. Você vai começar a falar coisas que de repente não deveria. Fala mal da igreja, do membro, seja lá de quem for, não é para mim, não quero, eu vou para outro ministério, e assim vai ser. Mas quando está tudo bem, certamente vai estar tudo. Não é assim que é, igreja. É assim que é, eu vivi isso, todo mundo viveu isso. E sabe que é assim, sem tirar do corpo. É isso. Quando o desânimo vem, você começa a pôr dúvida. Será que é para mim? Pô, não vou mais, porque só vou ficar sentado lá, e daí, ninguém me dá uma moral, ninguém conversa comigo. O cara está lá fazendo uma coisa que não era para ele fazer, não quero, não gosto de viver aquilo, não sei o quê, não vou mais. E é assim. E é assim que vai funcionar. E a palavra vai falar de uma das histórias, talvez uma das histórias mais chocantes que a gente vai encontrar, que é um dos principais personagens que a Bíblia vai nos apresentar, que é um cara chamado Jó. Vocês conhecem a história de Jó, já foi pregado aqui inúmeras e inúmeras vezes. Vocês sabem tudo que esse homem viveu. A palavra diz, primeiro, os versículos que vai ter no capítulo 1. Deus vai dar, a palavra vai dar as qualidades de Jó, um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal e temia a Deus. A palavra vai dizer, ele era um homem que numa assembleia, que estava ocorrendo uma assembleia celestial em que Deus estava ali com os seus anjos discutindo sobre o mundo. Vem Satanás, a Bíblia diz isso, no capítulo 1, vem Satanás e Deus fala: o que você está fazendo? Onde é que você estava? Eu estava por ali, rodeando o mundo, ao redor do mundo. E aí Satanás vai falar, eles conversam sobre Jó, falam: meu servo lá, veja como aquele cara é íntegro, veja como ele tem uma vida reta. E aí Satanás fala: até eu e assim mesmo, olha a vida do cara, olha o que ele tem, as coisas que ele tem, olha a família dele, a família linda que ele tem, bens que ele tem. É lógico que ele vai ser um cara feliz, um cara do bem, um cara animado, que vai ter palavra para todo mundo. É lógico. Às vezes você tirar tudo isso aí, tira tudo isso aí dele, que você vai ver se ele é ou não é isso que você acha que ele é. Que ele é íntegro, ele é reto. Tira tudo aí, vamos ver o final das contas. Deus fala, beleza. Então vamos fazer isso daí. Você só não vai tocar na vida dele. O resto você pode fazer o que você quiser. E a Bíblia vai falar, um diálogo que Jó vai ter com um amigo dele. Veja, a nossa vida pura e perfeita, o exemplo. Quando a gente está bem, é muito fácil a gente dar conselhos. É muito fácil a gente falar: faça isso, faça assado. Você tem que
você tem que orar, você tem que se lançar aos pés da cruz. É muito fácil, a gente fala com uma propriedade absurda. Testemunho, um pedido de oração essa semana no grupo, né? No grupo da nossa igreja lá, em que a menininha, uma prima, a irmã Ana, internada lá. É muito fácil a gente orar. Vamos orar. Vamos orar, claro que sim. A oração do justo não pode emitir seus efeitos. Vamos orar por ela. E que Deus tenha misericórdia de tirá-la, né, desse momento aí tão delicado na vidinha dela. Né? Mas isso está acontecendo com a gente. E se é comigo? E se fosse a minha filha no leito do hospital, passando por um procedimento cirúrgico? Eu não sei como eu ia fazer. E nesse diálogo é justamente isso aí. Pense como tens ensinado a muitos e fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçaram, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu te desanimas, sendo tu tocado, sendo tu tocado, te perturbas. Não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Jó falava tudo isso daqui para os outros. Faça isso, ó, Deus vai te curar, Deus cuida de você. Mas aí ele está desanimado. Talvez, acho que se fosse qualquer um de nós que vivesse o que Jó viveu, teríamos desistido já na arrancada. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha. A palavra diz, falando com um português mais claro, que ele era podre. Ele estava podre. Ele fedia. Úlceras, feridas. Ele estava se desintegrando vivo. Qualquer um de nós iria desanimar. Há quem diga que Jó blasfemou. Eu digo que não. A minha simples opinião. Jó, eu entendo que Jó não blasfemou porque ele é uma personificação de Jesus. Ele é um exemplo de Jesus que veio antes. Eu entendo por mim, na minha humilde opinião, que ele não blasfemou contra Deus, mas sim contra a sua própria vida, porque ele vai pedir para Deus. Ele vai pedir em alguns momentos para ele morrer. Tamanho era o seu sofrimento. É lógico, a gente conhece a história inteira. A gente sabe o que vai acontecer com Jó. Que Deus vai retribuir tudo, em todo o que ele tinha. Ele vai constituir família, ele vai viver até a quarta geração da família. Ele vai ver até a quarta geração. Mas a gente sabe porque a gente já leu. Mas imagine a gente vivendo aquele momento. A gente não sabe como que vai ser o final. A gente está vivendo o momento. E aí vem esse homem. Ele faz o nome desse homem, desse amigo de Jó. Sabe, igreja, então é difícil a gente, no momento de aflição, no momento de desânimo, receber conselhos até. É muito difícil, porque a gente, às vezes, a gente se fecha de um jeito, a gente se trava em palavras que são ditas. Imagina para essa família que perdeu a mãe. Você vai falar com a mãe agora, dificilmente ela vai ter na cabeça para absorver o conselho dele. Não vai, não tem como. Ela vai escutar com todo respeito, mas é difícil, porque o momento é muito delicado. Daí Jó fica nessa agonia, mas a gente sabe, a palavra diz que melhora o fim das coisas do que o princípio delas. Se a gente está passando por um momento assim, que a gente tenha a sensatez, a humildade para viver e tentar caminhar isso com Jesus, porque Ele não vai nos livrar da prova, mas Ele vai nos livrar na prova. A prova a gente vai caminhar junto com Ele. Se a gente caminhar com Ele, Ele vai nos livrar na prova. Porque todos, Jesus fala, a gente vai ter aflições. Não tenha dúvida disso, gente.
porque nesse texto aqui a gente vai falar, senão do maior missionário que esse mundo já teve, Paulo. O apóstolo Paulo. Nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 16 a 18, Paulo está escrevendo o seu filho na fé, Timóteo, e o texto é bem interessante. O Senhor considera o contexto desse texto aqui, porque veja assim, Paulo, ele começou a pregar na Ásia. A Bíblia fala sobre a Ásia Menor, e ele pregava para judeus, assim como ele era judeu. E a forma de abordagem de pregação para esse judeu foi dando efeitos, foi surtindo efeitos. A igreja foi crescendo, a igreja foi se multiplicando, e a palavra vai dizer em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, se eu não me engano, que vai falar que no auge ali do ministério de Paulo, as pessoas pegavam lenço que ele usava, roupas que ele vestia, e com os lenços que ele usava, as roupas que ele vestia, eram curadas pessoas, demônios eram expulsos somente por aquilo que Paulo vestia e usava. Então ali na Ásia, o ministério de Paulo foi pujante, até que chegou um ponto que de repente ele falou: eu vou usar e eu vou para outras terras, para outros ares. Eu vou levar a palavra para outros países, para outros povos. Eu não vou ficar limitado somente a judeus. Eu vou levar a gentios essa palavra. Eu já tenho os meus líderes aqui que podem, vem cá, Timóteo, você fica aí com Éfeso. Vem cá o Tito, você vai lá para Creta. Vem cá o Filemão, você vai lá para Colossos. Então ele já deixou meio caminhado ali na Ásia os seus líderes ali para dar sequência no trabalho. E ele foi ousado. Ele foi para a Europa. E lá na Europa ele chega num país que hoje chamamos de Itália, onde vai ter Roma, que é o coração do Império Romano. E lá, quando ele vai pregar, a aceitação da palavra não vai ser da mesma forma. Quando ele vai chegar lá, veja que quando ele está pregando ali na Ásia para os judeus, ele está falando que Deus tem um filho. Porque afinal de contas, os judeus também criam o Deus dos patriarcas, ali, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A palavra que ele tinha que dizer lá é que Deus agora tinha um filho, que o Messias já tinha vindo. Mas lá para os gentios a palavra é diferente, porque lá ele tinha que falar que existia apenas um Deus. Porque lá em Roma eram politeístas e acreditavam em dezenas de deuses. Então a mensagem era diferente. E quando ele vai pregar lá, ele já começa a sofrer as consequências disso. E ele vai preso. Uma das prisões que Paulo ficou lá, embora não esteja o nome dela aqui na palavra, mas essa prisão que ele ficou em Roma, existe lá as ruínas dela, é preservada até hoje, Marmitina o nome. Essa prisão, gente, ela ficava meio no subsolo e ela era passagem do esgoto. Passava o esgoto pela prisão. Está lá até hoje. Passava o esgoto pela prisão. Então, provavelmente quando Paulo estava lá, os soldados defecavam na cabeça dele, os soldados urinavam na cabeça dele. E aquilo ali passava por ele. E provavelmente numa situação dela, é lógico que Paulo batia no peito e é o mergulho de sofrer por Jesus, ele fala. Mas provavelmente o desânimo chegou até ele. Porque não era uma situação que talvez nós aqui jamais iríamos aceitar. Uma situação tão deplorável assim, jamais. Nós largaríamos os betes já na arrancada.
Não, isso aí não é para mim. Eu vim aqui pregar Cristo aí para mim ficar ouvindo besteira e ameaças. Não. Eu vou meter o louco, viver o meu mundinho lá, que tá bom. Mas Paulo falava, não, deixa para mim, eu vou viver isso. Mas eu também desanimava. Paulo também desanimava. E aqui, quando ele está escrevendo para Timóteo, se você for ler antes, ele vai falar Paulo, ele vai falar Timóteo, desperta o dom que é em ti, meu amigão. Não desanime só porque eu estou lascado aqui, só porque eu estou preso, apanhando, algemado, sofrendo, passando fome e dor. Desperta o dom que é em ti. Não desanimes. Continua tudo aquilo que a gente pensou em fazer. Vai, cara. Vai na fé. E durante o texto ele escreve isso aqui. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, indo ele a Roma, diligentemente me procurou e me chamou. O Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Enquanto o serviço me prestou, ele em Éfeso, melhor o sabes. Ele está fazendo uma referência a uma pessoa aqui que vai aparecer 2 vezes na Bíblia inteira, esse nome aqui, Onesíforo. É aqui em 2 Timóteo 1 e em 2 Timóteo 4, quando ele vai mandar uma saudação. Mas ele vai fazer questão de lembrar esse cara aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia 16 de setembro do ano passado, 16 de setembro de 2024, foi sancionada uma lei aqui no Brasil. A Lei 14.970, que instituiu o segundo domingo do mês de junho como Dia Nacional do Pastor e da Pastora Evangélica. Ou seja, domingo passado, dia 8 de junho, foi o Dia Nacional do Pastor Evangélico. Eu soube disso, mas já era altas horas da noite ali no domingo, e eu até me esbocei para fazer uma artezinha para colocar no grupo, mas não deu muito tempo. Mas ser pastor, assim como Paulo foi, não é uma vida fácil, porque vai sofrer perseguições. Às vezes, pelos próprios membros. Quantos de nós, ou pelo menos eu, se for para puxar a farinha para mim, já vi um saco de pedras na minha mão? Talvez mais alguns aí, né? Um saco de pedras aqui na mão. E vai atirando. E algumas acertam. E eu acho que o desânimo vai vir. Nesses 15 anos de igreja, provavelmente a pastora não quis abandonar, mas desanimou em alguns momentos. A gente faz tanto aí, né? A gente investe tanto tempo da nossa vida, e aí a gente é meio que apunhalado pelas costas, às vezes, pessoas que a gente fazia aqui na igreja e agora sai. E se saísse, né? Dando glória a Deus, mas sair falando um monte de besteira de fora. Né? Então a gente tem esses momentos, né? Mas aí que vem o tal do Onesíforo na nossa vida. Quantas vezes você já animou uma pessoa? Você tem animado uma pessoa ou reanimado alguém dentro da tua própria casa? Ou às vezes, quando o negócio não está muito bem, você já vai ali, chuta o balde também, a hora que você faz, a hora do teu comportamento, você já chuta o balde uma vez. Mas esquece de que às vezes uma breve palavra de reânimo vai servir para aquela pessoa se recuperar. Provavelmente em momentos em que a nossa pastora passou por dúvidas ou por medos durante todos esses 15 anos, pessoas foram lá e falaram coisas para ela. Serviram como um Onesíforo. Se anima, vai dar tudo certo. A obra vai prosperar. Não importa se seja com 5, com 10, com 15, com 1000 pessoas, mas ela vai.
ela vai fluir. E terão pessoas juntas. Alguns ficarão, outros irão, outros chegarão. E a vida vai seguir. E a obra de Deus, ela vai continuar. E a obra de Deus, ela não para. E não para, gente. E não para. Ela vai continuar. Quer queira, quer não queira, ela vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vai demorar isso não, igreja. Alguém fica pensando, né? Desde que o mundo é mundo, se fala da volta desse cara aí, né? Muitas vezes a gente ouve comentários aí falando, há séculos estão falando que esse cara vai voltar. E aí, nunca volta. Isso aí é conversa fiada. Se ele voltar aí, piscar de olhos, piscar de olhos. A Bíblia diz que ele vai vir como réu. Mas aí depois, na outra volta dele, primeiro ele vem para levar a sua igreja. Sua igreja arrebatada. Depois, ele vai vir para a sua igreja tateada com ruas de ouro, governar 1000 anos. Imagina isso, ele vem tocando trompeta e sirene. Cheguei! Cheguei! Eu queria estar junto, igreja. Que Deus tenha misericórdia, né? Misericórdia da minha vida, da tua vida. Embora a gente tenha que ser pessoas boas, mas a nossa natureza é má, igreja. A nossa natureza é má. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Misericórdia porque Ele vai quebrantando o nosso coração, cada dia quebrantando, para que amanhã a gente seja melhor do que hoje. Em nome do Senhor Jesus. A gente tem que ceder algumas coisas, igreja. Em relação ao casamento, né? O casamento, igreja, não é algo fácil. Não é algo fácil. Porque são pessoas diferentes convivendo juntos. Mas você não casou para você ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. Não é para você, é pelo outro. É pelo outro. Mas o meu marido, minha esposa. Mude você. É você que tem que mudar. É por você que tem que começar. É por você. Cedo, você tem que ceder. Ceda. Para que a paz reine, a paz governe o teu lar, a paz, o diálogo. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos engane. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 2 Timóteo 15, versículo 16, vai falar sobre como as más conversações evita falatórios inúteis. Está falando ali, 2 Coríntios 2, versículo 16, evita falatórios inúteis que corroem como a gangrena, corroem como câncer. Evita isso. E é fácil, embora às vezes naquela fofoquinha do nosso trabalho, você já possa pagar o seu pitaco ali também, né? Não falando mal ali do professor, no nosso caso, você já. Deixa eu falar um pouquinho. E às vezes sai. Aí depois que você fala, você. Perdoa, Deus. Perdoa, meu Deus, porque eu sou mal. Eu sou mal. Tem misericórdia. Sabe o que quer dizer onesíforo? Sabe o que quer dizer onesíforo? Onesíforo é útil. Foro quer dizer trazer utilidade. Que você seja útil. Deus, meu Deus, tem misericórdia. Que eu nunca seja um inútil para o teu reino, que eu nunca seja um inútil para a minha casa, que eu nunca seja um inútil para o corpo de Cristo. Mas que você possa sim ter utilidade
por onde você passa. Que você seja um Onésimo. Que diligentemente, veja, a palavra vai dizer que ele correu, ele foi atrás. Paulo estava preso, ele não queria nem saber se Paulo estava preso, ele não queria nem saber se o pastor estava passando por uma dificuldade, ele só queria estar junto, ele só queria estar ali, junto, para dar uma palavra de conforto. Era isso que ele queria ser o último. Talvez ele não era um pregador da palavra, talvez ele era uma pessoa que só vinha para sentar e talvez essa era a função dele, mas ele é um cara diligente e ele vivia o reino. E a palavra vai dizer que ele ia consolar. E Jesus vai falar: quem recebe profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe justo, recebe galardão de justo. Jesus diz isso. Então que você seja útil, igreja. Seja útil do reino de Deus. Útil para a tua casa, igreja. Em cada lugar que você colocar a plantinha do teu pé. Que você seja útil. Que você viva, fale sobre o reino de Deus. Útil. Peça a Deus sabedoria, discernimento, coragem, porque às vezes muitas coisas que a gente tem que falar, a gente tem que ser ousado. E a palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia. Ousadia. Ouse no Senhor. Ouse, faça em nome do Senhor Jesus. Faça, confie em você. Lógico que a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia está falando de eu colocar o meu acima de tudo. Maldito o homem que confia no homem. Não está falando de eu não confiar no meu próximo. Como? É lógico que a minha relação matrimonial é baseada em confiança. Eu confio nela, ela confia em mim. É lógico que é uma relação de confiança, mas quando Deus fala maldito o homem que confia no homem, ele está falando de si mesmo. Quando eu vou fazer, a Bíblia vai falar: maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua força. Ou seja, é eu colocando as minhas forças acima de Deus, e é por mim que eu vou fazer as coisas. Deus, sai do ladinho agora, que é eu que vou tocar. Você vai quebrar a cara. E é isso que Deus promete. É Deus acima de tudo, igreja. É Deus acima de tudo, ousadia. Faça as coisas, ouça do Senhor. Ouça, faça, fale, viva. E seja útil. Todos vocês, todos têm utilidade para o Cristo. Não é porque você não toca, não é porque você não prega, que você vai ser mais um. Não. Você, desde antes de você nascer, desde o ventre da tua mãe, Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia. Você não foi acidente, igreja. Ninguém aqui foi um acidente. Vocês são projetos de Deus. Vocês são um milagre de Deus. Sejam úteis. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ele.